Bora lá para mais um novamente. Continuamos falando sobre Lucas, o Evangelho de Lucas. Hoje lendo mais um pouquinho daquele texto e tentando perceber a relação de Jesus com aqueles que estão se achegando ao seu trabalho, se conectando com a sua vida. Isso é muito importante. A forma como Jesus trata, o que Jesus faz, as pessoas com quem ele convive, tudo isso fala ao nosso coração a respeito da espiritualidade que é proposta por Jesus, que é uma espiritualidade que transita da religião para o Evangelho. O cachorro hoje está forte, hein? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos ao nosso momento de leitura bíblica. Deixa eu me preparar aqui para colocar isso na tela para você. Lucas, capítulo 6, jogando na tela. Vamos voltar ao 12. Deixa eu voltar um pouquinho aqui um versículo para você entender. Tá aqui, olha. Tá lá na tela. O meu mouse está bem em cima, né? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Segunda-feira, eu expliquei para você que o fato de Jesus ir para o monte orar é significativo. Ele está sinalizando que aquela estrutura ritualística de Israel não era mais importante nesse aspecto, que podia se orar em qualquer lugar. Lembrei aqui a conversa que ele teve com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ou seja, Deus está em todo lugar. Nós agora somos templos do Senhor e a nossa vida é esse habitat do Deus vivo e ela também é, ao mesmo tempo, esse sacrifício que nós fazemos em amor ao Senhor, não mais de forma ritualística. Beleza? Seguimos a nossa leitura. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Olha que coisa interessante essa que nós estamos lendo juntos aqui. Esse foi o grupo chamado por Jesus para caminhar com ele. E o que é que tem a ver essa conversa com espiritualidade? Você acha que não tem a ver? Ah, mas tem. Quem foram essas pessoas chamadas por Jesus? Ele agora tem um grupo de 12 pessoas, é o seu time. Esse pessoal vai andar com ele, vai entender e depois duplicar ou replicar, melhor dizendo, os ensinamentos de Jesus. Eles serão aqueles que levarão a divulgação das boas novas adiante. Jesus sabe que mais à frente ele entregará a sua vida como sacrifício naquela cruz. E essa entrega como sacrifício fundamental, é óbvio, é a obra da salvação que ele fará. Mas se não tiver ninguém para replicar a sua mensagem do reino, inclusive ensinando a respeito desse sacrifício, de que adiantará? Então agora Jesus está formando o time que ouvirá, viverá uma nova realidade, cada um deles, e depois, processando isso no seu próprio interior, multiplicarão essa mensagem. Olha que interessante. Aqueles homens escolhidos por Jesus, essa escolha de Jesus nos dá uma percepção de que eles são o sinal de que um novo povo está nascendo. Não eram só discípulos de Jesus, eram homens participantes de uma nova realidade existencial, povo de Deus. Vamos nos lembrar que para começar a resolver a vida do homem, porque o homem é criado por Deus e se rebela contra Deus, estamos lá em Gênesis capítulo 3, a famosa queda. Isso complica tudo, porque o homem diz: Deus, nós não te queremos, eu não te quero, eu quero autonomia, autonous, palavra grega que quer dizer, termo grego que quer dizer minha própria lei.
Eu quero autonomia, eu não quero o que você me propõe, eu quero eu mesmo decidir a minha caminhada. O problema é que o homem sem Deus, ele se perde, é óbvio, porque ele foi criado para essa relação de amor com Deus, mas ele opta por não, complica tudo. Complica a sua própria vida, a existência da própria raça humana e complica a própria criação. Todo o plano divino é afetado por essa decisão humana. Mas Deus não diz assim, beleza, vai aí. Então tá bom, você não me quer? Fica aí nas trevas. Automaticamente Deus começa a trabalhar uma redenção desse homem. E isso é tão interessante, gente, porque isso começa, sabe aonde? Na eternidade. Lá em Apocalipse, João nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É claro, Jesus se entregou há 2000 anos atrás, nós sabemos, mas esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Quando Jesus se entregou, quando a cruz existiu? Lá atrás. Já dizem que antes que Deus dissesse haja luz, ele já disse haja cruz. Incrível isso, né? Isso nos mostra que Deus acredita, não é acredita a palavra, mas Deus investe na criação do homem mesmo sabendo que o homem vai errar. E a pergunta é, quem é que entra em um projeto sabendo que aquele projeto não vai dar certo? Quem ama. Quem ama faz isso. É o amor de Deus que, sabendo tudo, prossegue na criação humana. Mas, enfim, parte desse projeto de recuperação divina para o homem é a formação de um povo, não é? Povo de Israel. Ah, que povo difícil. Você tem, a partir de Abraão, esse movimento que vai até Zacarias, até Malaquias, melhor dizendo, em que o povo de Israel se aproxima de Deus, obedece a Deus, mas depois se rebela. Logo depois de saírem do Egito. Você lembra? Aquela coisa toda de um povo que é liberto de uma opressão de forma tão incrível. 3 dias depois, no deserto, eles já estão se rebelando. É rebeldia, rebeldia. Sabe uma das coisas mais incríveis de você ler o Antigo Testamento com essa percepção? É que você encontrará amor divino por um povo que não merece. Por um povo rebelde, por um povo complicado, mas está lá Deus amando aquele povo. Muito bem, essa é a trajetória. Chega Jesus, todo esse ápice acontece na pessoa do Cristo e ele vem para resolver isso definitivamente. E ele faz o quê? Ele começa um novo povo. Aqueles que agora são redimidos através do sacrifício de Cristo na cruz. Não é o que o apóstolo Pedro diz? Somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não nenhumas de dizer assim, somos incríveis. Não, fomos resgatados pela obra de Cristo. E agora formamos um novo povo. Um povo que muita gente chama de Israel de Deus. A igreja hoje é esse Israel de Deus. Brasileiros, japoneses, italianos, moçambicanos, negros, pardos, amarelos, brancos, homens e mulheres, cultos e letrados, com dinheiro, sem dinheiro, se encontram na pessoa do Cristo e formam um novo povo. E o começo desse novo povo são esses aí que Jesus chama. Você entende? São esses que começam a caminhar com ele. E agora, esse verdadeiro Israel é formado pelos convertidos e transformados por Deus em Jesus Cristo. Paulo diz lá em Romanos 2 o seguinte: não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem circuncisão aquela que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. Circuncisão é aquela que é operada no coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Paulo está dizendo, eu sou judeu. Isso sai da boca de um homem judeu, de um guardador da lei, dizendo, eu sou judeu, mas eu entendo. Eu entendo que agora um novo povo começou. E esse povo são os discípulos, inicialmente chamados por Jesus. Mas fala para mim uma coisa interessante aqui.
Esse povo é esquisito, hein? Esses discípulos de Jesus, eles são esquisitos. Por que são esquisitos? Sim, eles não são os melhores, né? Não. Ser melhor não é a especialidade dos discípulos de Jesus. Eles não são os mais. Ali dentro tem Pedro, cara complicado. Tem Mateus, coletor de impostos, publicano, não é? Tem um monte de gente assim, cheia de defeitos, sabe como é que é? No grupo de Jesus estão os publicanos, estão os zelotes, que se odiavam. Olha que coisa interessante. Um tipo de gente que nunca estaria junto, mas Jesus chama esse pessoal. Jesus chama gente comum, gente pecadora e até mesmo inimigos para serem seus discípulos. Por quê? Jesus está falando algo, gente. Quando ele chama esse pessoal, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o evangelho do reino não é, aliás, o reino de Deus não é o espaço e o ambiente para os bons, mas um movimento de Deus para os pecadores. A turma de Jesus é composta não pelos melhores, mas talvez pelos piores. Jesus chama esse pessoal esquisito que estão com ele no monte, ali orando, para serem seus porta-vozes. E o povo que se forma em torno de Jesus é um povo formado por gente esquisita, como nós. E é importante que esse conceito entre no seu coração, primeiro, para formar em nós uma consciência de quanto somos pecadores, de como somos falhos, de como somos miseráveis, de como somos indignos. Jesus chamou os que precisam de salvação, não os sãos, mas os doentes, como ele mesmo diz em Lucas, nos evangelhos. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para nós. É importante deixarmos de pensar em nós como gente boa que foi chamada por Jesus. Não, nós somos os maus. Deus alcança gente ruim e os discípulos, aquele grupo de discípulos, é um microcosmo disso, que hoje é a igreja de Jesus, da qual nós fazemos parte. Não há espaço onde exista transformação se nós não começarmos a pensar em nós como gente que precisa de transformação. Então, pessoas esquisitas, pessoas inimigas, pessoas pecadoras, em comunhão, formam um novo povo. Por quê? Deus está restaurando tudo. Quando Deus começa esse processo lá em Gênesis 12, a ideia de Deus não é só salvar pessoas. Sim, o amor de Deus pelo homem, incontestável, imensurável, mas ele está trabalhando a redenção completa do cosmos. Tudo que o pecado afetou, tudo que o pecado destruiu, tudo que o pecado arrebentou, será restaurado por dentro desse processo e desse plano que Deus estabeleceu. Eu quero ler uma coisa aqui, que está no livro O Enredo da Salvação, que está em algum lugar aqui nas minhas pilhas de livro aqui, não vou achar agora. É um livro do professor Bernardo Shaw. Tive o privilégio de ter aulas com ele no Seminário Servo de Cristo, e ele diz assim nesse livro, O Enredo da Salvação: toda vez que pessoas de diferentes classes sociais, etnias e preferências políticas se reúnem para juntos cantarem louvores, ouvirem a palavra, participarem da ceia e estenderem a paz do Senhor uns aos outros, elas estão subvertendo a mentalidade deste mundo, dando provas visíveis de que Jesus venceu a morte e começou a reverter os seus efeitos alienantes. A igreja é o manifesto divino de que em Jesus Deus está restaurando a humanidade e o cosmos. Legal isso, né, gente? Então, meu convite para você é começar a pensar sobre isso. Nós somos os esquisitos que fomos chamados por Jesus. Isso é fundamental quando eu penso em mim, na minha esquisitice,
na minha incapacidade de ser alguém que mereça ser amado por Deus, mas assim mesmo sou. Isso começa a moldar o meu olhar para o outro. Quando eu percebo quem eu sou, quando eu percebo que sempre tem uma trave no meu olho, eu começo a diminuir meu julgamento para com o outro. Se eu que não merecia estou aqui nos braços do Pai, se eu que não mereço estou aqui no meio do povo de Deus, que venham todos. Somos todos gente esquisita, recebida em amor por Deus, para caminharmos juntos. Esse é a nossa conversa de hoje, o nosso novamente de hoje, na expectativa de que essas coisas ganhem lugar no nosso coração e moldem a nossa própria espiritualidade e a maneira como a gente lida com o que está ao nosso redor. Valeu, gente!